Vamos começar então pelo julgamento que começa hoje no Supremo Tribunal Federal e que pode modificar o entendimento de permitir prisão depois de condenação colegiada, isto é, de segunda instância. Então, o Supremo começa a julgar hoje essas ações. O ministro Luiz Roberto Barroso, que se alinha entre aqueles que não querem modificar, diz que rever a atual posição favorece o crime do colarinho branco. Em 2009, quando o direito penal chega no andar de cima, muda-se a jurisprudência para impedir a execução depois do segundo grau. Os efeitos foram devastadores para o país e para a advocacia. Para o país, que se consagrou um ambiente de impunidade para a criminalidade do colarinho branco. O ministro Luiz Fux também se alinha nessa corrente e diz que derrubar prisão após segunda instância seria um retrocesso. No Brasil, as decisões demoram muito para se solidificar e se tornarem imutáveis. De sorte que eu considero realmente um retrocesso se essa jurisprudência for modificada. Outros ministros entendem diferente. E os advogados, claro, por razões óbvias, primeiro da defesa do seu cliente e depois da sua própria atividade, os advogados são favoráveis a uma alteração, como o criminalista Marcelo Feller disse a Bandeirantes. Quando a matéria é criminal e que lida com um bem muito mais precioso do homem do que o dinheiro, que é a própria liberdade, o que se quer e o que se tem feito é se executar antecipadamente, se faz a execução provisória, e se depois a decisão for revertida, o Estado não paga absolutamente nada para a pessoa que ficou presa indevidamente, se depois ela reverter a decisão. E, evidentemente, os anos que a pessoa passa no cárcere indevidamente, ninguém pode devolver a ela, ninguém pode devolver o tempo perdido. Então, acho que são por essas razões que eu acredito que o Supremo deveria rever sua atual posição para apenas permitir a prisão em decorrência de decisão condenatória quando esta decisão efetivamente transitar em julgado. Pera lá, doutor. Processos que chegam na segunda instância não permitem mais análise de provas. Portanto, não chega nenhum inocente à terceira e à quarta instâncias. É verdade, né, Zé Paulo? Tem a questão aí, o que o advogado está falando, não é a tese que eu concordo, mas eu acho que tem argumento para ser sustentado, é o seguinte, né? E aqui é difícil a gente não pegar o caso do ex-presidente Lula, que é o mais emblemático, né, nessa discussão aí, pro ouvinte que não acompanha os desdobramentos dos outros casos. Você vê que tem o ex-presidente Lula, ele não tem nenhuma prisão preventiva e não tem nenhuma prisão temporária. Em tese, se hoje, e a partir desse julgamento que começa hoje, o Supremo muda o entendimento, ele teria condições de pleitear uma liberdade para responder o resto do processo fora da cadeia, né? Agora, o caso dele, né, nas instâncias superiores, não discute mais se havia contrato do triplex, se não havia, se o Léo Pinheiro... Isso tudo já foi decidido, ele foi considerado culpado por esse caso. Mas tem, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal um questionamento sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, né? Que pode fazer com que esse processo volte para o momento da denúncia e nós tenhamos um outro desfecho para o caso. É exatamente isso que o advogado está argumentando aí. Então, você discute qualquer outra coisa do processo, menos as provas. Aquelas provas não podem mais ser modificadas por decisão das instâncias superiores. Mas não deixa de ser curioso o advogado falar que estamos falando do bem mais precioso do ser humano, que é a liberdade, o que é verdade, né? Mas ele observa assim, mas olha, e o Estado, se cometer um erro, não paga nada e tal. Quer dizer, o bem mais precioso é a liberdade, mas podemos conversar ali e fazer um acordo financeiro, né? Basicamente isso. Eu acho que o ministro Luiz Fux tem um ponto quando ele destaca o fato de o Supremo Tribunal Federal emanar para a sociedade insegurança jurídica e voltar a esse assunto o tempo todo. É um assunto importante demais para que o Supremo se debruce sobre ele
o tempo todo, com tanta frequência, 2009, 2016, depois discute o tema de forma lateral, em habeas corpus, dado também ao ex-presidente Lula. E vamos nos lembrar, desde a última vez em que uma decisão foi tomada, não houve sequer alteração na composição do Supremo Tribunal Federal. Porque alguém poderia dizer, olha, nós estamos voltando ao assunto porque 2, 3, 4 ministros morreram ou se aposentaram. Parte significativa, enfim, alguma coisa aconteceu. Na verdade, né? é só o ministro Alexandre, né? Ele é que é a novidade de lá Então, pra cá. 1 de 11, né? 1 de 11, se em qualquer alteração solteira que houver na composição do Supremo Tribunal Federal, a gente voltar a todas as discussões tomadas anteriormente, nós ficaremos obrigatoriamente assistindo a uma reprise permanente do Supremo Tribunal Federal, que nunca vai olhar para frente, nunca vai mirar o farol adiante, mas sempre para trás. É uma discussão, do meu ponto de vista, é claro, existem as ADCs, né? Elas existem, elas estão lá, o ministro Marco Aurélio as colocou na pauta, a ministra Carmen Lúcia também, não sei se foi hábil o suficiente ao tentar driblar daquela maneira as ADCs, como aconteceu. Naquele momento havia um clamor tanto pela não ida para a cadeia, quanto pela ida para a cadeia imediata do ex-presidente Lula, e isso envenenou o debate naquele momento, e acho que vai envenenar de novo. Embora também seja importante lembrar que o ex-presidente Lula, mesmo que o Supremo Tribunal Federal mude de entendimento e entenda que um preso só deve ir para a cadeia ou cumprir pena a partir do trânsito em julgado, mesmo assim ele teria o direito de ir em liberdade, né? Porque ele já cumpriu o sexto da pena nesse episódio aqui. Eu estou falando isso porque acho que é importante para o país tentar discutir, embora seja, obviamente, um jogo perdido aqui, né? Mas tentar discutir um assunto tão importante sem veneno, né? É uma tese jurídica que tem boa sustentação para ambas as partes, como diria aquele famoso apresentador de televisão. Pois agora, envenenados, nós não vamos a lugar Rafael? nenhum. É isso que eu estou dizendo, envenenados. Não é? nós Se não vamos a lugar fulaniza, nenhum. fica difícil. É Rafael, verdade. Agora, a nesse chance é zero. levantamento... Chance é zero. Sem veneno. A Então, parte do veneno é mas que vamos sem lembrar veneno é que que não o vai Sabe o que rolar aconteceu nunca. ontem no Supremo? Ontem. Sim. Ontem. Agora, o ex-presidente Lula pode ir para a cadeia amanhã, independentemente da decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas Pode tem ou os não outros, pode? tem os outros réus da Lava Jato. Então, mas Esse é que a debate gente- está contaminado pela Lava Jato. Mas a gente também fica aqui toda hora, o ex-presidente Lula, porque o ex-presidente Lula, porque o ex-presidente Lula, porque o ex... Se o Supremo Tribunal Federal fosse tão bonzinho com o ex-presidente Lula, ele não teria ido para a cadeia. Foram inúmeras as possibilidades de livrá-lo da cadeia lá antes de abril de 2018. E só foi justamente por conta de um desses julgamentos. Ele foi um dos únicos que Então, conseguiu provocar essa discussão. mas foi pra Por isso que a cadeia. gente coloca o ex-presidente Lula sempre nesse Mas ele nesse foi para a contexto, cadeia. né? Se fosse só uma coisa por ele não teria ido. Teria sido mais simples salvá-lo lá atrás do que salvá-lo agora, depois de 1 ano e meio de cana, né? E ele não vai sair como ele diz, querer que o processo seja anulado, admitem a minha inocência. Não tem esse argumento. Esse argumento simplesmente não existe. Então, eu acho preocupante. E para ainda acrescentar ao levantamento que eu apresentei aqui no começo do programa, que 1%, ou em 1.000 casos de primeira instância chegam ao Supremo, né? 1 em 1.000 casos chega ao Supremo Tribunal Federal. Tem um outro dado desse levantamento da Folha de São Paulo. 7% dos casos que vão ao Supremo são total ou parcialmente modificados. Enquanto que no STJ, que é a instância imediatamente abaixo do Supremo, 1 em cada 3 decisões judiciais proferidas na segunda instância é alterada pela Corte. Mas no Supremo, 7% dos casos apenas são total ou parcialmente modificados. Agora, que tomem a decisão de uma vez, né? Porque que a gente tem falado aqui. Vai demorar, viu? Então vai demorar. A decisão aparentemente vai ficar com o ministro Toffoli, e aí não dá para semana que vem, lá para quarta, quinta-feira, ele aparecer com uma outra solução, né? Falar... Que é né? bem improvável, viu? Então, mas aí não vai caber o veja bem, né? Ou vai ou racha. O Marco Aurélio disse ontem que não se pode admitir essa hipótese da terceira instância. É uma saída
para agradar Mas aí o Marco pouco de Aurélio tem gregos e razão. troianos. Ele fala né? de novo em meia sola constitucional. Porque assim, ou a Constituição diz uma coisa ou ela diz outra. Aí você fala, não, mas quem sabe se a gente procurar aqui, aí também... Agora, todo episódio é estranho, né? Ontem o ministro Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli foram se encontrar com o presidente da República, né? O presidente Jair Bolsonaro. Aliás, esse encontro eu um achei encontro secreto, uma loucura isso. Na véspera de um julgamento tão importante para o Supremo. Eu acho que não há problema nas conversas institucionais, já falei em outras oportunidades aqui sobre isso. Acho que os ministros conversam. Mas com esse grau de sigilo na véspera de um julgamento, sugere o quê? Há alguma influência política nesse julgamento? Há alguma preocupação, pelo menos política, nesse julgamento? Não consegui entender o motivo. O Gilmar Mendes brincou lá, falou que eles falaram sobre nuvens, né? Falaram sobre a chuva, mas efetivamente... Isso, né? Eu acho... É um desrespeito, acho... A gente não sabe o que rolou nessa conversa. Acho vulgar, acho tudo errado. Você tem o encontro dos ministros com o presidente da República nesse momento. Podiam evitar, né? Deixa para outra semana. Ainda mais enfim. o Gilmar Mendes, que está totalmente envolvido com a decisão do Flávio Bolsonaro, sabe? Mulher de César, aí tem o encontro do presidente com o general Vilas Boas, que atravessa um momento de saúde gravíssimo, mas que, por sua vez, publica em redes sociais uma nota, né, cercando o Supremo Tribunal Federal, digamos assim. Foi uma nota mais sutil do que aquela do ano passado, de 2000 e... Eu já perdi o rumo aqui, nós estamos em 2019, né? Foi 2018. 2018. Mas olha, foi estranho esse encontro, mas é o seguinte, não tem como um encontro de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal com o presidente da República não ser um encontro institucional. O erro deles é não dizer a natureza dessa reunião. Eles foram lá fazer o quê? Foram conversaram sobre algum assunto, enfim, que a gente fica aqui imaginando que aconteceu, sobre julgamento de hoje, julgamento de amanhã, de ontem, de anteontem, enfim, alguma coisa que está sob apreciação do Supremo. Foi isso? Não tem como. Se o ministro se encontra isoladamente com o presidente da República, às escondidas, etc., aí sim a gente pode achar mais do que estranho. Mas 3 ministros, sendo um deles o presidente da Corte, não há como essa reunião não ter sido revestida de um caráter puramente institucional. E a falta de divulgação do motivo, né, ou de informação do motivo desse encontro, pode ser, há inúmero. É assim, os chefes de Estado, chefes de poder, né, frequentemente se deparam com assuntos que não podem, por alguma razão, serem transformados públicos naquele momento, serem tornados públicos naquele momento. Mas nessa hora, aí na véspera do início do julgamento, mas tem de repente né? foi algum assunto de urgência, é preciso a gente dar um certo crédito também, né? Isso não é razoável, entendeu? Que 3 ministros do Supremo vá confabular para algum tipo de armação, sabe, menos republicana, com o presidente da República. Isso não existe. Isso foi, com toda certeza, eu estou atrás disso, mas com toda certeza foi um encontro de natureza institucional, não tenho dúvida disso. Gostaria de ter essa sua convicção, viu? A gente convive com esse povo aqui, eles não dão essa bobeira, eles não são... São muito arrogantes. Mas o momento é dos mais inoportunos. Eles são muito... Isso sim, mas... deixa para se encontrar depois. Há assuntos que não podem esperar, né? Há Quais? temas que não podem esperar. Pois não sei. De repente foi alguma coisa muito séria. Então conta publicamente, né? Exatamente para não deixar criar essa especulação. Estou com o Zé Paulo. Eu acho que falta informação, mas, enfim, vamos aguardar para ver. Estamos todos, né, muito empenhados em tentar descobrir o que é que aconteceu.